Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 2, verso 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, sem que seus pais soubessem, permaneceu o menino Jesus, em Jerusalém. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Sublinha esse verso. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou em outra tradução, não sabia que me cumpria estar ocupado com os negócios de meu pai, os assuntos de meu pai, as coisas do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui, irmãos. Nós temos nos ocupado, com a graça do Senhor, com os eventos concernentes à vida do nosso Senhor Jesus. E essa já é a nossa 14ª reunião. Nós vamos ter uma média aí de 267 eventos dispostos cronologicamente sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E é com eles que nós vamos nos ocupar ao longo desse ano e, quem sabe, dos próximos. Porque essa é a coisa mais importante que existe. Esse é o assunto mais importante que existe. Quem é Jesus? O que ele fez? Quem é essa pessoa? Qual foi a sua obra? Aliás, toda a nossa segurança está descansando sobre isso. E também, caso contrário, nós não tenhamos nos ocupado com isso, toda a nossa ruína e pobreza espiritual está se desenvolvendo em decorrência da nossa falta de conhecimento disso. É o que Jesus disse em Mateus 7. Que é bom que o homem edifique a sua casa sobre a rocha. Então, se vierem as chuvas, os ventos e baterem contra essa casa, ela permanece de pé, porque ela está edificada sobre a rocha. E nós sabemos que essa rocha é Cristo. Ele é o fundamento da nossa salvação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, que ele, como um sábio construtor, pôs o fundamento, o qual não é outro senão Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental da igreja. E Jesus é também o material de sobreedificação da igreja. É sobre ele que ela é edificada e é com as propriedades dele mesmo que ela cresce e é edificada. Então, irmãos, realmente esse é o assunto mais importante com o qual nós deveríamos nos ocupar.
E parece que muitas vezes nós damos pouca atenção a um texto como esse que nós temos diante de nós. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. Este é o único relato que nós temos dos 40 dias até os 30 anos do Senhor Jesus. O único deles. Escolhido por Lucas e colocado aqui nesse lugar. Depois da apresentação de Maria no templo, a purificação dela, nós temos esse relato aqui. E há 2 versículos, um que fala dos anos do Senhor Jesus, do 1º até o 12º, e depois do 12º até os 30 anos. Os versículos são o 40 e o 52. No 40 nos é dito assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esta é a descrição da vida do Senhor Jesus, do seu nascimento até os 12 anos. Tudo está atrás desse versículo. E depois os outros 18 anos da sua vida está no verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então nós não devemos ser descuidados com esse relato. Esse relato é um relato muito importante, selecionado por Lucas para nós. Nós sabemos que entre o verso 39 e 40, nós temos aquilo que nós já lemos sobre a visita dos magos em Mateus capítulo 2. Aqueles homens sábios que vieram do Oriente a Jerusalém e depositaram seus tesouros diante do menino Jesus. Depois daquele evento, Herodes procurou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Então, advertido em sonho, José fugiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Depois, voltando, foi morar na Galileia, como diz o final do verso 39. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Aquela cidade, num lugar de terra desolada, como nós lemos em Isaías no começo da nossa reunião. A Galileia dos gentios. Um povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aqueles que habitavam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é uma descrição bem clara da vinda do nosso Senhor Jesus a essa terra. Como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 3 e 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós já vimos, irmãos, várias canções sobre isso. Nós vimos o cântico dos pastores e dos anjos, nós vimos o cântico de Simeão, o cântico de Ana, o culto dos magos, e hoje nós vamos observar esse dia, ao completar o Senhor Jesus 12 anos de idade. Ele vai até Jerusalém, e aqui ele tem plena consciência de quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Isso, a nossa percepção do que significa ser filho, nos faz nos desviarmos do significado dessa verdade. E ele tem clara percepção também da sua missão. Ele tem consciência da sua filiação e consciência da sua missão. O que ele deveria fazer. Então nós vamos ver um pouco sobre isso e o que isso tem a ver conosco. Como isso é tão importante para nós. Sabermos quem nós somos. Sabermos o que devemos fazer. Então guarde essa frase. Cumpria que eu me ocupasse com os negócios do meu pai. Ou, como diz uma tradução em língua inglesa, a minha responsabilidade estava com as coisas de meu pai. E aqui nós vemos um grande conflito entre os pais terrenos de Jesus
e o seu Pai Celestial. Ou uma crise, nós podemos dizer. Quando ele começa a ter consciência plena de quem ele era e de quem ele deveria cumprir a vontade. E foi isso que o Senhor Jesus fez durante a vida dele inteira, irmãos. No capítulo 6 de João, ele diz que a minha comida consiste em realizar a vontade do meu Pai e fazer a sua obra. Essa era a comida dele, essa era a bebida dele. Fazer a vontade de Deus. Estar ocupado com a casa de Deus, com as coisas de Deus, das quais ele era o genuíno responsável. Né? Cristo sob sua casa. Qual casa somos nós? Por isso que tantas vezes nós vemos ele com um zelo extremo sobre a casa de Deus. Quando ele pega, por exemplo, em João 12, aquele arrasorrague de cordas e expulsa os cambistas. E ele faz isso 2 vezes em João 2 e em Mateus também, nos últimos capítulos. Ele diz, o zelo da tua casa me consome. Era a casa dele, irmãos. Ele se sentiu em paz, em casa, em pleno refúgio, quando se encontrou naquele lugar, pela primeira vez da sua vida. O texto nos diz, então, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. E aqui nós temos o verso 40. Crescia o menino e se fortalecia. E eu já vou explicando aos irmãos. Isso fala do seu crescimento físico, natural. Aliás, é isso que a gente mais observa numa criança. Lucas quer dizer que ele teve um crescimento normal, como qualquer outro menino, excetuando no pecado. Irmãos, houve muitos meninos prodígios no mundo, né? Mozart, por exemplo, escreveu sua primeira sinfonia com 8 anos de idade. Um menino prodígio. Houve vários meninos prodígios. Estava lendo sobre alguns hoje. Um deles recebeu um PhD com 16 anos e tinha um QI acima de 200. Nunca ninguém foi medido acima disso. Mas nenhum deles se compara ao Senhor Jesus. Porque ele era um homem em sua plenitude, sem pecado. O texto diz, mesmo assim ele era uma criança normal. Ele aprendeu a andar. Ele crescia, como a gente disse das nossas crianças, cresce igual pão. Por que está em primeiro lugar aqui? Porque Lucas quer enfatizar exatamente isso, que ele cresce como uma criança normal, criando músculos, força, aumentando de tamanho, se desenvolvendo. E em segundo lugar, nós ouvimos Lucas dizer, enchendo-se de sabedoria. Isso já fala de outro tipo de nutrição, né? Uma nutrição de ordem psicológica, intelectual, mental. Sabedoria, conhecimento aplicado. Não puro conhecimento, porque nele nunca haveria o que há conosco, irmãos. O que há conosco? Uma dicotomia entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. Não é verdade? Todos nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Com ele não há nenhuma diferenciação entre conhecimento e sabedoria, porque tudo aquilo que ele conhecia, ele aplicava, ele praticava. Então a sabedoria é o conhecimento que leva a julgar de maneira correta e decidir pelo bem e se abster do mal. Muito mais do que mero conhecimento. E em terceiro lugar, crescimento espiritual. A graça de Deus estava sobre ele. E aqui eu gostaria de enfatizar, irmãos, que a graça de Deus sobre ele não é a graça a um pecador imerecida, mas é a própria graça encarnada. Né? João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o merecedor da graça, muito diferente de nós. Ele é a própria graça de Deus manifesta. E a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41. Veja, irmão, só gostaria de lembrar aos irmãos, isso descreve 12 anos de vida. Um verso. Um único verso.
12 anos de existência. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41. Ora, anualmente iam seus pais para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque todo judeu piedoso tinha que ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Segundo Êxodo 34, Êxodo 23, ele deveria participar das 3 principais festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E as outras festas estavam ligadas a essas festas. Nós sabemos que é Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As 7 festas principais. Todo judeu piedoso tinha que ir todo ano a Jerusalém, 3 vezes por ano, participar dessas festas. E o que a Páscoa descrevia? A Páscoa descrevia a libertação deles do Egito. Quando aquele dia fatídico para os egípcios, quando o anjo da morte matou todos os seus primogênitos, Deus libertou o seu povo do Egito. E o anjo passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E é isso que significa Páscoa. Passar por cima, passar por alto. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 7, Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ah, irmãos, como nós devemos meditar nisso, irmãos. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Tem tanta coisa atrás disso, né, irmãos? E por causa disso, nós fomos libertados da escravidão do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os anos eles iam. Era obrigação dos homens. Mulheres, quando muito piedosas, iam a Jerusalém. E se percebe que Maria ia todos os anos com José a Jerusalém. E diz o texto, verso 42, que quando ele atingiu a idade de 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Quantos anos, irmãos? 12 anos. Depois, tempos mais tarde, nós sabemos que os judeus chamaram essa cerimônia de Bar Mitzvah. Quando um menino, ele se tornava agora responsável pelo seu crescimento espiritual diante de Deus. Ele era um filho da lei. Bar, filho, mitzvah, lei, mandamento. Ou filho da aliança. E hoje eles fazem uma cerimônia para celebrar esse dia. Esse é o dia que o Senhor Jesus, com essa idade, vai diante de Deus, na casa de Deus. É aquele lugar que simbolizava ele mesmo, irmãos. O texto diz, terminados os dias da festa, verso 43. Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Muitas vezes nós lemos isso e imaginamos quão negligente foi Maria e José com Jesus. Não é verdade. Quando nós entendemos o contexto, nós sabemos que isso não é verdade. As famílias viajavam em caravanas para se proteger de ladrões, de salteadores. E os homens andavam com os homens, as mulheres com as mulheres, e as crianças iam na frente brincando. E Jesus era o tipo da criança que sempre fez tudo aquilo que foi ordenado aos seus pais. Muito diferente de nós. E ele nunca decepcionou seus pais. Se havia uma criança com a qual eles não deveriam se preocupar, era com ele. Porque a palavra de Deus diz que nunca nele se viu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, muitas vezes, pessoas desavisadas, elas aplicam as nossas faltas e falhas ao Senhor Jesus, como se ele fosse igual a nós no pecado. Então, eles dizem que Jesus tinha apetites de ordem
impuras, sexuais. Dizem que Jesus foi desobediente, como numa atitude como essa aqui, que nós vamos ver que é só uma compreensão errada. Porque a palavra de Deus diz que ele era sem pecado, como diz Hebreus capítulo 4, verso 15, como diz Hebreus capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, como diz 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por nós. Então, irmãos, Jesus é como uma cidade fortificada. Todo o ataque contra essa cidade é de fora para dentro. Então, se há pecado atacando o Senhor Jesus, todo ele é de fora para dentro. Nós somos como uma cidade infiltrada por inimigos. Nós temos vários inimigos dentro de nós. Nosso ego, o nosso eu, as nossas concupiscências, o pecado, e há pecado dentro de nós e há pecado fora no mundo. Então, nós somos como uma cidade invadida. Né? Então, nós temos ataques de dentro para fora e de fora para dentro. E o pecado que está fora e o pecado que está dentro é como um imã que se atrai, né? Um levando o outro em contra. Jesus não era assim. Jesus era sem pecado, totalmente sem pecado. Todo o ataque do pecado contra ele é um ataque externo. Então, nós não podemos colocar nenhum defeito sobre o nosso Senhor Jesus. E também nós não podemos julgar a atitude de Maria e José por conta dessas questões. Eles andavam em parentes, junto com muitas vezes toda a cidade, toda aquela região de peregrinos, voltando para Jerusalém. Quando nós estamos juntos, nós somos protegidos pelos inimigos, né? Como fala o Salmo 84, que eles andam de caravana e caravana. E a ideia é de, quando eles andam juntos, a força, a proteção. São princípios até mesmo espirituais dessa verdade para nós, não é verdade? Quando estamos isolados, somos presas fáceis a ladrões e salteadores. Quando estamos juntos, estamos sendo guardados por Cristo, não é? E guardamos uns aos outros. Então, à noite, quando se contava, cada uma família se reunia então para descansar, eles observaram que faltava um menino. Imagina o desespero deles, irmãos. Faltava seu filho, Jesus Cristo. Não é verdade? O que eles fizeram? Eles andaram um dia, tiveram que descansar à noite, porque não poderiam voltar de noite. Voltaram mais um dia e procuraram ele um dia inteiro em Jerusalém. Por que eles procuraram ele um dia inteiro em Jerusalém? Porque eles pensaram que ele deveria estar também à procura deles. Não é verdade? Como eles procuravam ele, ele também deveria estar à procura deles. Mas, de maneira surpreendente e maravilhosa, acontece o que nós vamos ler aqui. 3 dias depois, verso 46, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E nós temos muitas verdades nesse versículo. É a primeira vez que Jesus se senta no meio dos didáscalos. Essa palavra é usada para ele somente aqui. E ele se senta como um aprendiz, mesmo que soubesse mais do que todos eles. E a sabedoria dele é muito mais elevada do que todos eles, a ponto deles se surpreenderem com ele. Mas primeiro nós aprendemos o método, e é um método muito eficaz, que às vezes nós perdemos de vista. Ensinar com perguntas e respostas. Isso, ao longo de toda a história da igreja, foi feito. Está aí os catecismos para nos ensinar sobre isso. Se faz perguntas e se inquire, se discute as respostas a respeito. Dialogando. É assim que nós pregamos o evangelho muitas vezes, irmãos. E aqui eu gostaria só chamar a atenção dos irmãos para uma frase que nós falamos, e com razão, porque tem verdade nela, mas ela tem sido muito usada de forma equivocada. A frase pregue em todo o tempo, se necessário use palavras. Essa é uma frase verdadeira, porque essa frase, quando foi dita, falava do nosso testemunho, que a nossa vida e a nossa conduta devem revelar o evangelho de Jesus Cristo. Mas
Não há como anunciar Jesus Cristo sem argumentação, irmãos. Isso você vai pegar por toda a Bíblia Sagrada. Pegue o livro de Atos, todas as vezes que Jesus é anunciado, há argumentação, há perguntas, há questionamentos. É só você ler Atos capítulo 17, por exemplo, quando Paulo dialoga com eles, quando Paulo pergunta para eles, inquire deles, responde a eles, questiona eles, fala com eles, argumenta com eles, mostra os motivos, as razões e prega o evangelho. Então nós devemos pregar o evangelho. Por que eu estou falando isso como um alerta para nós? Porque muitas vezes nós usamos essa frase para guardar-nos por conta da nossa timidez. E deixamos de pregar com um argumento dessa frase. Não, se eu viver, já é o suficiente. Não é verdade. Temos que pregar o evangelho. Temos que ensinar o evangelho. Temos que dialogar sobre o evangelho. Temos que levantar as grandes questões da vida para as pessoas. Temos que levantar de onde elas vieram. O que elas estão fazendo aqui. Qual é o propósito e a moralidade da vida. Para onde elas vão depois que morrerem. São questões cruciais da vida. E a única religião que responde todas essas questões de maneira clara é o cristianismo. Todas as outras são mentiras inventadas pelo diabo para enganar os homens e distraí-los de Cristo. Somente em Cristo nós temos a própria verdade. Então Jesus estava interessado com eles, em saber o que eles diziam. Mas preste atenção, irmãos, como nós devemos aprender com Jesus. Qual é a ordem que está aqui, irmãos? Ele estava sentado no meio dos doutores, possivelmente num pátio do templo, onde eles se reuniam para ensinar seus discípulos. E ali, naquele momento, por causa da festa e da grande quantidade de peregrinos, haviam muitos sábios, muitos rabinos. E ele se assenta no meio deles, ele está interessado em saber o que eles sabem, provavelmente sobre o Messias. Provavelmente pode ser que as perguntas deles sejam como aquela que ele fez depois para eles, como se o Messias é filho de Davi, como Davi o chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se Davi chama o Senhor, como ele é seu filho? Essa é uma pergunta que Jesus fez. Jesus, ao longo do seu ministério, fez muitas perguntas. Mas aqui ele está sentado e a ordem está muito clara, irmãos, para nós aprendermos com ele. Porque isso se repete lá em Tiago 1:21. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. O que o texto diz? 3 dias depois o acharam aonde? No templo. Assentado no meio dos doutores, o quê? Ouvindo-os e interrogando-os. O que ele estava fazendo, irmãos? E depois, interrogando-os. Precisamos aprender a ser como Jesus, né? E toda a capacidade que nós precisamos, nós temos em Jesus. Outra coisa, irmãos, ele estava no lugar mais importante do mundo. Lugar com o qual Deus foi ocupado, estava ocupado o tempo todo. O templo de Jerusalém. Porque ele disse que ele habitaria entre eles. Ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Deus sempre esteve ocupado com esse lugar. Aliás, quando os israelitas voltaram do cativeiro da Babilônia para edificar a casa de Deus e começaram a se distrair por conta das lutas dos inimigos, Deus usou Ageu e Zacarias para trazê-los de volta. E os primeiros versos de Zacarias dizem o quê? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, em casas cobertas, embelezadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? E ele mostra para eles que a falta de ocupação e preocupação com a casa de Deus é a miséria deles. Semeastes muito e recolheste pouco.
Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos e ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E ele diz, agora, pois, considerai o vosso passado. E ele recomenda, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Essa é a palavra do Senhor. A casa de Deus, irmãos, é aquilo que ocupa o coração de Deus. Todo aquele lugar simbolizava o próprio Filho de Deus que um dia tabernacularia entre os homens. Imagina que encontro, não é? O encontro da sombra com a realidade. Imagina que encontro. Daquilo que simbolizava ele mesmo. No dia em que era simbolizado ele mesmo. No dia em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entra no lugar onde todos aqueles milhares de cordeiros foram mortos ao longo dos anos. Que encontro, irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa significativa para nós, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele está no lugar mais importante da terra até aquele momento. A casa de Deus, na cidade de Deus. A cidade que se chamaria pelo nome de Deus. Separada por Deus entre as nações. Tudo aquilo que simbolizava ele. Ele é o escolhido de Deus. Como Israel simbolizava como nação. Ele é o templo, a realidade do templo de Deus. Como aquele lugar simbolizava. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo aquilo apontava para ele e agora ele chega com a realidade de todas as coisas. Não é de se admirar, né, irmãos? Por aquilo que ouviam, por aquilo que ele perguntava, o que diz o verso 47. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aí, seguindo. Logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. Muito mais por onde ele estava do que o que ele estava fazendo. Porque há uma criança perdida há 3 dias. Imagina a consciência dentro do coração desse menino de pertencimento àquele lugar. Esse é o meu lugar. Essa é a casa do meu pai. Mas José não é teu pai? Não, José é o meu pai nesse nível aqui. Imagina o senso de consciência desse menino. De pertencimento desse menino. Aliás, irmãos, nós já vamos observar o verso 49. E é bem significativo o pronome pessoal, meu pai. Ninguém pode falar isso como ele. Ele é um filho totalmente diferente de qualquer outro. E o que significa isso é totalmente diferente do que significa ser qualquer filho. Totalmente diferente. E eles ficaram maravilhados. E sua mãe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Talvez causando algum espanto nela, né? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E veja a resposta dele, irmãos. A resposta dele, irmãos, denota uma grande crise na vida do Senhor Jesus. E não afastou ele dos seus pais terrenos, nem da obediência a eles, como nós vamos ver a seguir. Mas é algo que borbulhava o seu interior. A realidade de quem ele era, irmãos. E que texto precioso é esse, irmãos? Aqui nós temos a consciência dele como filho de Deus. Respondeu-lhes, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E aqui a palavra casa não tem no original.
A ideia que tem é me cumpria, estar ocupado. Esse era o meu dever. Essa era a minha responsabilidade. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muito importante para nós entendermos como, porque a palavra de Deus diz em 1 João 8,17, assim como ele é, assim nós somos nesse mundo. Para nós entendermos a nossa identidade em Cristo e a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Então não é pouca coisa, principalmente para vocês, adolescentes. Pensava muito sobre isso. Quando nós chegamos a uma idade em que nós começamos a ser responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Como nós devemos ter a nossa vontade transformada por Deus para almejar as coisas de Deus. Termos a nossa vontade mudada para desejar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, nos ocupar com o nosso crescimento em Deus, assim como fez o menino Jesus, recebendo sobre si a sua responsabilidade. Cumpria-se um dever, era a sua responsabilidade. É isso que significa me cumpria. Estar na casa de meu Pai. Amém, meus irmãos? Guarde isso com você, irmão. A minha responsabilidade era estar ocupado com as coisas do meu Pai. Foi isso que Jesus fez durante a sua vida inteira. Essa era a comida dele, essa era a bebida dele, era tudo o que ele fazia. Esse era o desejo dele. E por conta disso, tantas vezes, pelo menos 2 em voz audível, veio do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu servo, como diz Isaías, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. A ele ouvi. Por conta da sua obediência que ele aprendeu, a palavra de Deus diz em Hebreus 5, pelas coisas que padeceu. Vamos repetir até entrar no nosso coração, irmãos. Não sabias que me cumpria me ocupar com os negócios de meu Pai? Não sabias que era o meu dever estar ocupado com as coisas do Pai? Vamos falar primeiro do senso de filiação dele. Quem é esse filho? Ele é o unigênito. O monogenês de Deus. E ele é o primogênito. 2 palavras que eu descreve. Nenhuma delas diz respeito à origem, mas à natureza dele. Por isso ele é um filho totalmente diferente de qualquer outro. Alguns dizem que todos os homens são filhos de Deus, porque Deus fez Adão e de Adão vieram todos os homens. Alguns dizem que Israel é o primogênito de Deus, né? Como nação. Nenhuma dessas palavras, nesse sentido, se aplica a ele. E há por isso muitas heresias concernentes ao Senhor Jesus. Como se ele fosse uma criatura nascida do Pai. A palavra não tem esse sentido para ele. A palavra unigênito para ele tem o sentido de aquele que é da mesma natureza e da mesma essência do Pai. Esse é o sentido para ele. Ele não é o primeiro gerado nesse sentido. Aliás, por exemplo, essa palavra monogenês é usada para Isaac, que não era o filho mais velho de Abraão, mas era o filho da promessa, o filho da aliança, e Isaac é chamado de unigênito de Abraão e primogênito de Abraão. Mas ele não é o primogênito de Abraão. O primogênito de Abraão quem era, irmãos? Ismael, não é? Mas ele é o filho prometido, o filho da aliança. Então ele é chamado de o primogênito de Abraão. Então essa palavra não tem o sentido de só origem, mas de posição, e para com Cristo, diferente de todos os outros, de natureza. Ele é o único filho de Deus.
Ninguém se compara a ele. E por que eu digo que isso é tão importante? Porque, irmãos, quando você gera um bebê, você já diz, esse é meu filho. Não é verdade? Mas no conceito judaico, a ideia é muito outra, irmãos. A ideia é quando o filho se torna mais velho e é capaz de ser o representante legal do próprio pai, tendo as mesmas respostas que o pai daria, tomando as mesmas atitudes que o pai teria, ele então é levado numa cerimônia e dele é dito, esse é o meu filho que eu hoje gerei. Ele é meu representante, igual a mim, da minha mesma natureza. Tudo que ele fala é como se eu mesmo falasse, ele me representa em tudo, totalmente. Então é muito importante o casa de meu pai aqui, o meu pai. Com respeito a ele, ele é totalmente outro, irmãos. E com respeito a ele ser o primogênito, também ele não é o primeiro, num sentido de criação, ele é o primeiro no sentido de excelência, de primazia, de o mais importante, o que ocupa o primeiro lugar e que ninguém está acima dele. Não o primeiro que foi gerado, mas o mais importante, porque é Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas e ele não faz parte das coisas que foram feitas. Ele é o Criador, o resto é criação. Então você bota a criação numa categoria e o Criador na outra. E ele é esse. Veja que consciência esse menino tem com 12 anos. A consciência de filho de Deus. Essa é a consciência mais importante. Ela se eleva a todas as responsabilidades humanas. Convém-me estar ocupado com as coisas do meu Pai. Esse é o meu dever. Isso era a espada transpassando o coração de Maria. Eram coisas que ela não entendia ainda. Ainda que ela entendesse que ele era alguém gerado pelo Espírito Santo, como o anjo disse, e nascido de forma milagrosa do seu ventre. Mas ele é o Filho eterno. Ele é o próprio Deus. São coisas elevadas e por isso que o texto diz que ela guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. É um senso muito diferente, irmãos. Jesus, seu Filho de Deus, fala da sua divindade, da sua natureza, da sua coexistência, da sua coinerência com o Pai. Ele é aquele que possui a autoexistência. A vida está nele mesmo. Eu e você somos contingentes, ele é imanente. Todas as coisas existem nele mesmo por si mesmo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todos os outros seres são contingentes. Só ele é autoexistente. É isso que ele está falando para eles. Convém-me estar na casa do meu Pai. E as minhas responsabilidades aqui são mais importantes do que todas as outras. Aí nós pensamos assim, então ele foi desobediente a Maria. Por causa disso, não, a Bíblia não diz que ele foi desobediente. A Bíblia diz que ele encontrou o senso de responsabilidade, a consciência de eternidade, e aquilo era maior do que tudo. Nada podia se comparar com aquilo. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz no próximo verso, irmãos, depois de dizer que eles não compreenderam o que ele lhes dissera, que ele voltou com eles para Nazaré e lhes era, porque essa era a vontade de Deus. Ele é o mandamento encarnado, irmãos. E o quinto mandamento diz o quê? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que sejas de longa vida sobre a terra. Então, filiação e a consciência da filiação. Muitas vezes a palavra filho é usada para demonstrar a natureza da pessoa. Por exemplo, os filhos da ira.
São aqueles que estão sob a ira de Deus. O filho da perdição é aquele que o destino dele é a perdição, né? Os filhos do diabo, em João capítulo 8, são aqueles que, da mesma natureza do diabo, estavam ali se envolvendo com Jesus. Estavam perdidos por causa disso. É a natureza deles, ainda que pensassem ser filhos de Abraão. Ele é diferente. Ele é o Filho de Deus, Salvador do mundo. E a segunda coisa que nós vemos que ele tem consciência nesse dia, irmãos, é da sua missão. Não compreendeis que me cumpria, era o meu dever, estar envolvido com as coisas do meu Pai, com os assuntos do meu Pai? Oh, irmãos, durante toda a sua vida, ele cumpriu essa missão. Ele sabia exatamente para que tinha vindo ao mundo. Exatamente. Em cada palavra dele, em cada movimento dele, em cada atitude, em cada discurso, em cada milagre, em cada libertação, em cada cura, uma vida de perfeita obediência a Deus. Ele sabia exatamente qual era a missão dele. E os irmãos podem perguntar, bom, irmão, Jesus veio para morrer, não é verdade? Por que ele não encarnou e morreu? Por que ele teve que passar 33 anos e meio nessa terra? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? O propósito disso está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus. Deus o fez pecado por nós. Até aqui você tem morte e cruz. E o motivo? Qual é o motivo? Os nossos pecados. Foram postos aonde? Sobre ele, sobre os lombos dele. Isso chama-se obediência passiva, quando a nossa penalidade é colocada sobre o Filho de Deus. Só que depois começa o propósito de toda a sua vida perfeita aqui no verso. Para que nele, como? Aonde? Aonde, irmãos? Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí você entende quando ele chega nas águas do Jordão e João se ajoelha diante dele e diz: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? João diz: eu não sou digno nem de, curvando-me, desatar as correias das suas sandálias. O que Jesus responde para ele, irmãos? João, tu está enganado. Tu é digno, sim. Não? Jesus responde para ele: convém-nos cumprir o quê? Toda a justiça. A justiça, para ele, tem um sentido diferente, irmãos. Porque ele é um homem de vida íntegra, perfeita. Em toda a sua vida nessa terra, ele cumpriu cada tio, cada jota, cada mandamento, cada verdade. Ele é aquele que trilhou verdadeiramente o caminho da justiça. E ele é a própria justiça de Deus. Os judeus buscavam, como Paulo diz em Romanos 10, a justiça que procede da lei. Mas ele é a justiça que é recebida somente mediante a fé. E o que ele fez? Ele viveu uma vida totalmente íntegra, perfeita. Isso está por trás de que frase, irmãos? Os negócios do meu Pai. Qual era o assunto do Pai? O assunto do Pai, irmãos, é enviar o seu Filho ao mundo para salvar você e a mim. Esse é o assunto do Pai.
E para isso, esse menino tinha que viver uma vida perfeita. Desde o seu nascimento até quando ele é entregue à morte por conta da sua identidade, de quem ele é. Porque em João 19 fala que ele foi morto porque dizia de si que era o Filho de Deus. E muitos entendem errado o que Jesus disse, e os fariseus, escribas, saduceus, principais sacerdotes entenderam bem o que ele estava dizendo. Ele não estava usando figuras. Aliás, no capítulo 5 de João, eles pegam em pedras para o apedrejar, porque dizem eles, sendo homem, na opinião deles, ele se fazia filho de Deus. Ele não estava se fazendo filho de Deus, ele era o Filho de Deus. Por isso queriam matá-lo. Era o Deus homem. E para que nós pudéssemos receber a justiça dele, como Paulo fala aqui, ele teve que viver uma vida perfeita. Vida perfeita. Ele tinha consciência da sua missão. Em vida e morte. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, veja como hoje nós, por exemplo, percebemos, aplicando a nossa vida, que as pessoas entendem muito errado o que é estar ocupado com as coisas de Deus. Entendem? Muitos filhos são desobedientes aos pais com o pretexto de estarem ocupados com as coisas de Deus. Muitas mulheres são desobedientes aos maridos com o pretexto de serem obedientes a Deus. Não existe esse conflito, irmãos. São raras as exceções. São raras as exceções. Existe um conflito de um levantamento contra o evangelho que os irmãos sofrem. Mas são raras as exceções. Eu falo do público evangélico que diz assim, eu vou viajar para tal lugar. Ah, meu pai disse que não, mas eu vou. E essa é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que como correntes de água, nas mãos de Deus é o coração do rei. E ele as dispõe para onde ele quer. Não é assim? Então, se um filho obediente deseja honrar o pai, Deus disporá o coração daquele pai para onde ele quer. Deus disporá o coração daquele pai para onde ele quer. Lembra-se do irmão Stephen Cow? Ele queria ser um missionário. E o pai dele chegou para ele e disse assim, você pode ser um missionário. O pai dele era um pastor metodista. Depois que você terminar a sua faculdade. E ele disse, então, honrei meu pai até o último dia da minha faculdade. E depois que eu terminei minha faculdade, cheguei para o meu pai e disse, agora eu posso, pai? E ele tinha a bênção do pai. Tem uma diferença, irmãos? Muito grande, irmãos. A nossa sociedade está totalmente pervertida no que diz respeito à autoridade delegada. Tudo isso está por trás da aplicação prática dessa verdade. Estar ocupado com os negócios de Deus não fez Jesus ser desobediente a José e Maria como filho. Pelo contrário, ele honrou seus compromissos como filho, a ponto de quando José faleceu, ele, como primogênito da casa, assumiu a responsabilidade pela criação dos próprios irmãos. Por isso ele é chamado de um carpinteiro. Não é porque ele aprendeu a profissão do pai e sustentou a família através dessa profissão. Amém, irmãos? O que isso tem a ver conosco? 1 João 4,17. Assim como Cristo é, assim nós somos nesse mundo. Você é um filho de Deus? Existem privilégios nisso. Você não é como Jesus. Mas em Jesus você foi recebido como filho de Deus. Como nós cantamos aqui. E como é que você se sente com respeito a isso? Se você é um filho, Gálatas 4 diz que porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Irmão, o Espírito de Deus está em nós. O próprio Deus está em nós. A vida está em nós. Cristo está em nós. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui.
Cristo está em nós. O que significa isso? Vou mudar a pergunta. O que significa ter a vida eterna? O que significa ter a vida divina? O que significa isso, irmão? Que vida é essa? O que é vida cristã? Colossenses capítulo 3. Vida cristã é a vida de Cristo. Aí você entende por que ele tinha que ter uma vida perfeita. Ele deu essa vida para nós. Deu de presente para nós, irmãos. 1 João capítulo 5, verso 11, fala do testemunho de Deus. Antes ele diz assim, se nós admitimos o testemunho dos homens, nós somos... Você sabe aquele amigo que se ele der a palavra para você, você confia? Não, se ele falou, está falado. É aquele tipo de pessoa que, se o Isa chega para mim e diz assim, me dá a chave do teu carro, eu pego e dou a chave para ele. Por quê? Porque eu confio nele. E se ele falar alguma coisa, eu acredito no que ele disse. Ele não vai fazer nada que me prejudique. Ele tem a minha confiança. Ele é digno de confiança. João diz assim no verso 9 do capítulo 5 de 1 João, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ele diz, aquele que tem o Filho de Deus tem dentro de si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E ele dizia, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está onde? E esta vida está no seu Filho. Então João diz, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Talvez o título que mais tenha livros escritos na história da igreja seja Vida Cristã. Livros sobre vida cristã. O que é vida cristã? Vida cristã é a vida de Cristo. É isso que Jesus está fazendo aqui no templo. É isso que Jesus está fazendo aqui no templo aos 12 anos de idade. Vivendo uma vida perfeita que seria dada a nós de presente. Obediente em tudo. Cumprindo a vontade de Deus. Em tudo. E eu lembro-me do irmão Lance Lambert. Tem uma mensagem dele de 1992 com o título Cristo, Nossa Vida. Cristo, a segunda mensagem, nosso fruto. E ele fala assim, que a vida, ela tem muitas propriedades nela. Ela tem poder nela. Nela mesma. Você olha para um riachinho, a nascente dele é como uma coisa insignificante. Mas ele se torna um grande rio. E por onde ele passa, ele transforma tudo ao seu redor. Assim é a vida de Deus no coração do homem. Assim é Cristo no coração do homem. Quando Cristo se manifesta no nosso coração, como diz João capítulo 7, como uma fonte a jorrar, a partir do nosso interior, tudo à nossa volta é transformado pelo poder da vida. E ela segue o seu curso, levando vida por onde ela está. Aí ele diz uma segunda coisa. A vida, ela sabe o caminho de casa. Não é? O que quer dizer isso? Se Cristo está em nós, significa que o nosso destino certo está garantido. Se nós nos dermos conta disso e colocarmos a nossa atenção na vida de Cristo em nós, ela sabe o caminho para a glória. Ela nos conduzirá à glória. Ela movimentará os nossos passos, colocando ao nosso caminho
tudo aquilo que precisamos para chegar seguros na jornada celestial. Teremos o ajudador durante a jornada. Porque essa vida que está em nós sabe o caminho de casa. E ele diz que esse tipo de vida, de uma maneira muito inferior, os passarinhos têm dentro de si. Ele conta a história de ele estar numa cidade da Inglaterra e as andorinhas faziam ninho numa parede de concreto e todo ano elas vinham de milhares e milhares de quilômetros de distância e faziam ninho na mesma parede, no mesmo lugar. E um dia eles derrubaram aquela parede e ele viu a coisa mais magnífica que ele poderia ver. Uma parede de andorinhas voando exatamente por aonde deveria estar aquela parede. Elas voavam em pé como se fizessem a parede com o corpo delas. E ele disse, a vida sabe o caminho de casa. Essa é a vida que tem de Cristo dentro de nós. Foi para isso que ele veio e viveu. E em terceiro lugar, ele diz que essa vida é poderosa. Aí ele conta uma história de uma pequena semente que cai na fenda de uma grande rocha sobre uma montanha. E se você pudesse conversar com essa semente, você chegaria para ela e diria assim, o que você está fazendo aí? Você acha que você vai destruir essa montanha? Essa rocha poderosa de toneladas que cobrem toda a superfície da montanha? E daí ele disse que a semente diria assim, mas eu tenho vida. Mas olha só para você, você é insignificante. Ela disse, mas há algo em mim. Ela responderia para ele. Diz que então ela começa a brotar como se fossem uns fiozinhos dela, pequenas raízes depois de quebrar a casca. E isso acontece com árvores em vários lugares do mundo. Diz que ela cresce, cresce, cresce e destrói aquela grande rocha e levanta-se uma grande árvore no meio daquela rocha. Esse é o poder da vida. O poder da vida. Sabe o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, verso 17 em diante? Ele fala que nós devemos ter espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos três coisas que Deus nos deu. A grandeza do nosso chamado. A riqueza da glória da nossa herança com os santos. E a terceira coisa, ele diz, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E que poder é esse? Ele diz, o qual ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o poder que está em nós. O poder da ressurreição. Muito mais poder do que essa sementinha. Então é grande e significante o fato, irmãos, de Cristo vir a essa terra e viver essa vida de perfeição. Esses são os negócios do Pai. Isso é o que está por trás da frase que ele disse a Maria, irmãos. Os negócios do meu Pai. Eu sou responsável pelos assuntos do meu Pai. Os irmãos acham que é pouca coisa, irmãos? É muita coisa, né, irmãos? É uma vida indissolúvel que foi colocada dentro dos nossos corações. Como uma herança eterna, incorruptível, imarcessível, imaculada, que ninguém pode tirar de nós, que nos traz uma alegria indizível e cheia de glória. Foi para isso que Cristo veio aqui. Essas são as coisas do Pai, os negócios do Pai. E o que isso tem a ver conosco? Oh, irmão, tem tudo a ver conosco. Agora você pensa o seguinte, você recebeu isso de dádiva de Deus, como um presente, e você está se distraindo com as coisas dessa terra, irmão. Ao invés de viver uma vida ocupada com os negócios de Deus, com os assuntos de Deus, pelo poder de Deus que está em você, eu e você estamos nos ocupando com as coisas dessa terra. Estamos tirando a nossa paz com as coisas dessa vida. Estamos ocupados com as coisas do mundo. Estamos querendo juntar para esse mundo. Deus já nos deu uma herança
preciosa em Cristo Jesus. E nos deu esse poder de viver essa vida. E nós estamos trocando por qualquer coisa, irmãos. Trocando a riqueza de Deus pelos prazeres transitórios do pecado. Precisamos ler Hebreus 11. Muitas vezes nós vamos ter que levar sobre nós a ignomínia, a vergonha pública, para nós não nos sucumbirmos às coisas pecaminosas. Deus nos deu essa vida, irmãos, para que nós possamos viver. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. Esses são os negócios do Pai. Então, quando ele olha para os seus pais terrenos e diz, vocês não sabiam? Jesus pode perguntar para nós hoje, irmãos, vocês não sabiam? Talvez não sabíamos até hoje. Não é verdade? Que deveríamos estar ocupados com os negócios de Deus e não com os nossos? Vocês não sabiam? Vocês não sabiam que Cristo provisionou tudo o que nós precisamos para que nós consigamos viver dessa forma? Vocês não sabiam? E que Ele faz esse mesmo chamamento para nós. Pergunta para nós, com que negócios nós estamos envolvidos? Qual é a nossa realidade primordial? Qual é a nossa responsabilidade primeira, irmãos? Os negócios de Deus ou as nossas próprias coisas? Quais são os negócios de Deus? São os negócios da ocupação que tem na mente de Deus. A sua casa, o trabalho da sua obra, o seu reino. Resume-se em duas coisas primordiais: ganhar os perdidos e edificar os crentes, no poder da vida divina que nós recebemos. Esses são os negócios do Pai, do qual nós fomos feitos filhos e participantes. Então, o que nós fazemos? Nós nos envolvemos por ganhar almas para Cristo, que elas são um material da casa de Deus. E nós nos envolvemos com o crescimento da igreja. Não disso aqui, irmão. Da igreja de Deus, que é composta por todos aqueles que nasceram de novo. Esse é o nosso envolvimento. Essa é a nossa ocupação. As outras ocupações são secundárias. Se você é um advogado, você devia advogar para a glória de Deus e para benefício de Deus, ocupado com os negócios de Deus. Se você é um professor, você devia estar ensinando para a glória de Deus e ocupado com os negócios de Deus. E é muito fácil nós observarmos se estamos nesse propósito ou não, irmãos. Para onde vai os frutos do nosso trabalho nessa terra? Para satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses, as nossas próprias cobiças, ou para o benefício da glória de Deus em Cristo Jesus? Para que o reino de Deus avance, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho através das nossas vidas, com palavras e com testemunho. Essas são as coisas que são os negócios do Pai. Irmãos, isso é o que Jesus disse, o reino de Deus e a sua justiça, a qual nós deveríamos buscar. E se nós fizermos isso, todas as coisas que ele menciona em Mateus, capítulo 6, nos seriam acrescentadas. Nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos comer, irmãos. Nem com o que nós vamos vestir. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. É isso que a palavra de Deus diz. Mas se nós observarmos a nossa própria vida, 100% talvez da nossa ocupação é com o que nós vamos comer e com o que nós vamos nos vestir. E 0% é com os negócios do nosso Pai Celestial. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E o último verso, para concluir, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Agora mudou. Depois observe o que mudou e me conte entre o verso 40 e o 52. Existe uma ordem inversa aí. Vou deixar para você ficar interessado em observar. E diz assim: diante de Deus
e diante dos homens. Essa é uma descrição da vida de Cristo e uma descrição da vida de cada um de nós. Diante de Deus, diante dos homens. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Isso descreve 18 anos da sua vida, num único versículo. Medite mais sobre isso. Mas como nós estamos na nossa aplicação prática, só gostaria de pensar com os irmãos o seguinte. A palavra diante aqui significa ao lado de Deus, ao lado dos homens. Que coisa maravilhosa, irmãos. Na vida de Jesus, onde você observa isso? Os negócios do meu pai. E ele volta para casa, sujeito a Maria e José como um filho obediente. Não é? Diante de Deus, diante dos homens. E na nossa vida? Na nossa vida se observa, nas nossas prioridades, no nosso relacionamento com Deus, ao lado de Deus, na presença de Deus. E aí, somente então, a partir disso, como primícia, é aí diante dos homens. Caso contrário, irmãos, se não for ao lado de Deus, é só hipocrisia, fingimento, religiosidade. Se não é uma vida oculta com Deus, uma vida que cresce diante de Deus, como cresceu ele em 18 anos da sua vida oculta, não tem nada diante dos homens. Diante de Deus, ao lado de Deus, buscando os negócios de Deus, a responsabilidade que temos com as coisas de Deus, para então crescer diante dos homens. Crescer na graça diante dos homens. Que nosso ano seja assim, irmão. 2025 seja assim. Crescendo em graça diante de Deus. Para então transmitir graça aos homens. E avançar com o propósito de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Guarde no seu coração esse pensamento, irmão. Me cumpre, esse é o meu dever, essa é a minha responsabilidade, os negócios do meu Pai. Você quer ter uma vida realmente bem-sucedida? Se ocupe com os negócios do nosso Pai Celestial. Porque ainda que você receba todos os tesouros dessa terra, você seja o mais rico de todos os homens, nas últimas horas da sua vida, nem todo o dinheiro do mundo poderá pagar pela salvação da sua alma. Se você procurar a biografia dos maiores dessa terra, os grandes nomes, os quais nenhum deles pode se comparar com Jesus Cristo, eles dariam tudo o que eles tinham por mais um respiro de vida. Por um único respiro de vida. Mas nem todo o dinheiro do mundo pode pagar pela alma do homem. A redenção dela, como diz o salmista, é caríssima. E só Deus poderia ter feito. E foi por isso que esse menino veio, irmãos. Amém? Por isso ele cresceu. Por isso ele viveu uma vida perfeita. Por isso ele morreu uma morte expiatória. E no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. No terceiro dia aquela pedra de mais de 2 toneladas voou ao longe daquele sepulcro. E ele foi exaltado à destra da majestade das alturas. E ele é superior a todas as coisas. Ele derramou o seu espírito e deu dessa vida para você e para mim. O Senhor nos ajude, irmãos. Isso não é qualquer evento da vida de Jesus. Isso é o evento que nos arrebata, irmãos, para a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Não é? Que nos levanta e diz assim, agora, o que você vai fazer a respeito disso? Quando eu enviei o meu filho a essa terra, o dono de tudo, o Deus da glória, o Todo-Poderoso, ele se tornou o mais miserável de todos os homens, um servo de todos. E ele andou nessa terra 3 anos e meio e a vida inteira dele fazendo bem.
uma vida perfeita. Qual é a desculpa que nós temos, irmãos? Se tudo isso já foi provisionado por nós, para nós, em Cristo Jesus. O Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra.